Um professor implacável. O que é implacável? O que é implacável? O que é implacável? O que é uma coisa implacável? Implacável. Hã? Bom no que faz. Não entendi. Bom no que faz. Bom no que faz. Vamos lá. O que mais? Pensa aí, fala aí, Bruno. Ah, mas eu vou errar. Não, nós estamos aqui para aprender, não é? Ok? O que é implacável? Hã? Implacável, gente. É uma pessoa implacável, não alivia. É uma pessoa que não alivia, não cede. É inflexível. Não se abala. Não muda. É inevitável. É uma pessoa implacável. Ou seja, querendo ou não, você vai encontrá-la. Ou você vai, ou ela vem. Então é uma pessoa implacável. Ela não cede, certo? Ela é inflexível, tá? Então não se abala, não alivia. Esse professor aqui, por que ele é implacável? Porque ele é inflexível. Ele não cede. Ou seja, ele passa a lição, você vai aprender querendo ou não. Porque ele não alivia. Ele não, por exemplo, você está lá na sala de aula e diz para o professor assim: eu não consigo aprender. Não entra na minha cabeça. Alguns professores vão fazer o que com você? Não vai insistir muito, vai passar um trabalho, você vai lá, pesquisa um trabalho e vira nota. Só que tem professores que eles são implacáveis. Não. Você só vai sair daqui quando aprender. Ok? Deu para entender o que é implacável? Sim ou não? Sim? Muito bem. Então, esse é o nosso professor de hoje. Deserto. Ele é o quê? Um professor implacável. Vocês estão aí? Tá, agora me diz o que é implacável. Vamos lá. Fala aí. É com vocês. Uma pessoa que não cede. Pessoa que não cede. O que mais? Oi? Inflexível. Inflexível. Você está olhando no dicionário. Que não muda. Que não muda. Que não cede. Ok? Tudo bem? Outra coisa, não passa a mão. Tudo bem? Ai, coitadinho de você. Não. Deserto é um professor implacável. Deu para entender? Sim ou não? Deu para entender? Vamos lá. Então é o seguinte. Quem estuda aqui ainda? Ninguém estuda ainda, né? Alguém ainda estuda? Todo mundo já parou de estudar? Já parou. Vamos ver se os irmãos ainda lembram. Vai começar as aulas. É o primeiro dia de aula. Virou o ano. Né? Chegou janeiro, passou janeiro, chegou fevereiro. Dependendo ali do carnaval. Né? Vai começar o primeiro dia de aula. Você está indo para a escola. Você é da 8ª série. Tá? Você é da 8ª série. Primeiro dia de aula. O que você vai fazer na escola no primeiro dia de aula? Conhecer o professor. Conhecer os professores e conhecer os alunos. Tem alguns que vai vir da 7ª junto com você, porém alguns vão sair e outros vão chegar. Então você vai conhecer. Muito bem. Chegou a hora da aula. O professor vai entrar, né? Vai te dar bom dia, boa noite, boa tarde. Depois que ele fizer isso, ele vai fazer duas coisas. Quais são?
Primeiro ele vai se apresentar. O que ele vai fazer, a Maria? Ele vai se apresentar, vai falar o nome dele. O nome dele e depois? Depois ele vai falar de que ele é o professor. Então ele vai falar a matéria. Isso. Muito bem. Ele vai falar a matéria que ele vai ensinar. Ok? Entendeu aí? Então ele vai chegar e vai se apresentar. Ele é um professor. Ele vai dizer o seu nome. Depois que ele falar o seu nome, ele vai falar a matéria que ele vai lecionar durante aquele ano letivo. Ok? Então, o nosso professor hoje vai se apresentar. Tá? Qual é o nome dele? Não. O nome dele é Deserto? Vamos lá de novo, vocês não estão comigo. Vamos de novo. O nosso professor vai se apresentar. Qual o nome dele? Eu não falei o nome, como é que vocês sabem? Eu falei que ele é um professor, mas não falei. Vamos conhecê-lo hoje? Nós vamos conhecer o professor, o nome dele, ok? O professor... Vamos para vocês não pirar a batatinha, tá? Quem é o professor? Deserto é o professor. Mas eu preciso conhecer o seu nome e a sua matéria. Vocês estão aí? Vocês entenderam ou não? Vocês estão olhando para mim com a cara de cansado. Vamos lá. O Deserto é um professor. Quando você vai estudar a 8ª série, você tem quantos professores lá? Quanto? Chegou a Lívia que ainda estuda. Quantos professores, Livinha? Uns 8. Vamos chutar aí. Uns 8, não é? Todos são professores? Sim? Vocês estão comigo no raciocínio? Sim. Todos são professores. Porém, cada um tem um nome e cada um tem uma matéria. Então, o Deserto é um professor que tem um nome e tem uma matéria. Então vamos ver quem é esse professor hoje. Gênesis capítulo 15. Eu vou acabar rapidinho, tá? 1 minuto. 15? 15? Eu falei 15? 15. Mas não é 15. Não. É 21. Acho. 21. Capítulo 21, versículo 27. Acharam? Está na tela? Podemos ver para a gente ganhar tempo? Podemos? Podemos. Vamos conhecer o nome. O que a gente vai conhecer agora? O nome do professor. Já conhecemos o professor? Sim. Quem é o professor? Deserto. Agora nós vamos conhecer o nome dele. Então vamos lá. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Vai. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. Vai. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba. Berseba.
porquanto ambos juraram ali. Quem é o professor? Quem é o professor? Deserto. Quem é o professor? Vamos lá, Maria. Quem é o professor? Deserto. Qual o nome dele? Abraão. Não, ali. Berseba. É o nome? Anota aí. Qual é o nome dele? Berseba. Qual é a matéria? Qual é a matéria desse professor? Anota aí. Aliança. Aliança, pacto, juramento. Pode colocar essas três. Aliança, pacto, juramento. Ok? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão ruins de cabeça. Vamos lá. Anotou? Vamos lá, sem olhar no caderno. Vamos lá? Quem é o professor? Zé. Qual o nome dele? Qual a sua matéria? E juramento. Bahia das Almas. Aliança, pacto, juramento. Muito bem, vamos fazer um exercício aqui. Deserto. Vocês sabem o que é deserto, sim ou não? Sim. Sabe. Nós pentecostais usamos muito essa expressão assim, ó. Vocês estão batendo um papo, tá? A Renata e a Anice conversando. E a Renata disse para a Anice assim: rapaz, eu estou num deserto. O que é isso? Traduz para mim isso aí. Está sofrendo. Hã? Está na prova. Está sofrendo. O que tem no deserto? Nada. Só tem E sol. sol de dia, pó, à noite, frio e hã? Areia? Vento. Bichos peçonhentos. Ventos, que são bichos peçonhentos? Cobra, aranha, esses bichos aí. Escorpião. Então no deserto não tem? Não tem nada, né? Mas aí você diz, a Renata está dizendo para Alice: Nice, eu estou no deserto. Por que ela está dizendo isso? Está no momento ruim. Porque ela está o quê? No momento ruim. Ela está no momento ruim, ela está numa prova, ok? A gente sempre aprendeu isso, sim ou não? Sim. No texto que lemos de Oséias, o profeta está dizendo assim, Deus falando, que ele atrairia, Oséias 2,14, que ele atrairia o seu povo para o deserto e falaria ao seu coração. Ok? Vocês estão aí? Então, nós sempre aprendemos assim, essa é a nossa linguagem, né? Eu estou na prova, estou no deserto, isso quer dizer que eu estou na prova. Deserto é seco, estou na prova. Deserto é frio, estou na prova. Meu Deus, eu estou num deserto que só por Deus. Tá. Agora, a gente precisa aprender uma coisa. O que é que se faz no deserto? Hã? Juramento é isso. Hã? No deserto, você no deserto, sem nada, você só chama por Deus. Deus, me ajuda. Deus, me tira disso. Você só vai pedir a Deus e procurar coisa para comer. Deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos falam que está no deserto, não é isso? Por que os irmãos estão no deserto? Você tem ideia? Hã? Para crescimento? Raciocina comigo. Nós usamos a linguagem no nosso meio pentecostal assembleiano que sinônimo de deserto é sofrimento, é prova, é angústia, é isso, é aquilo. Eu estou no deserto, estou passando no deserto.
Tá. Pra quê? Por quê? Não, por que não? Pra que você está no deserto? Aprender. A pergunta é: Deus te leva no deserto pra quê? Para se aproximar mais dele. Mas você está se aproximando no deserto ou você está choramingando porque está passando a prova? Hã? Oi? A pergunta é: por que é que Deus nos leva para o deserto? Na aula passada, você falou que Deus permitiu que o povo de Israel fosse ficar preso pelos babilônicos porque eles não respeitavam os anos sabáticos. Então era uma desobediência. Então eu acredito que Deus nos permitiu ir para o deserto por desobediência. Por desobediência. 2, para nos ensinar algo. 3, para nos trazer mais próximo deles. Quem está no deserto aqui? Acho que eu. Quem está no deserto? Vamos lá, gente, raciocina comigo. Quem está no deserto? Primeiro é que eu sou meu. Quem saiu do deserto? Já saiu do deserto? Ou nunca saiu? Você nunca se perguntou por que nunca saiu? Se você está dizendo que está sempre. Será que Deus nos leva ao deserto constantemente? Então a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim é: o que é? Para que Deus nos leva ao deserto? Tudo isso que o Tiago falou. Mas o que é deserto? Vamos traduzir? Vocês querem aprender? Vamos embora, estou cansado. Vocês querem ou não? Querem? Então vamos lá. Deserto. Há um livro na sua Bíblia escrito com o nome Números. Tem? Tem. Ele não era para ser esse nome, não era para ser Números. Tá? Era para ser Bar Midbar. No deserto. Números 1 e 1 está lá o nome dele. No deserto. Tá? Bar Midbar. Por que colocaram o número? O tradutor colocou número. Porque o livro de Números tem muito número. Né? Tem a jornada de Israel no deserto. Tem a contagem, o censo. Então tem muito número. Então o camarada, quando traduziu, ele olhou e disse: não, esse livro tem que se chamar Números. Mas o nome original dele é Bar Midbar. Tá. No deserto. Mas o que significa, Renata, deserto? E aí eu tiro bar, que é no, e vou pronunciar apenas Midbar. Tá? Isso eu estou dizendo para vocês o que é. Vocês estão aí ou não? Sim. O que é deserto. Então, Midbar é a palavra em hebraico para deserto. Tá? Midbar. E essa palavra, ela significa Nakondavar, que traduzindo para a nossa língua, significa o lugar da palavra. Vou repetir de novo. Por que a gente está no deserto? Eu estou no deserto porque é sofrimento, porque é tanta coisa. Qual é o princípio de estarmos no deserto? Para que Deus nos leva no deserto? Deserto significa o lugar da palavra. Então, eu vou te explicar em miúdos.
Deus não te leva para o deserto para ver você sofrer. Deus permite e te leva, e Oséias, ele atrai e leva para falar ao coração. Deus nos leva ao deserto simplesmente para falar conosco através da sua palavra. Não entendeu? Não entendeu? Você entendeu, Tiago? Deus nos leva ao deserto simplesmente para nos falar através da palavra. É bem necessário. Toda vez que precisa haver uma mudança na sua vida, Deus te leva para o deserto. Porque no deserto, Ele vai te ensinar a sua palavra. Acho que você não entende. Ah, vou embora. Esse tipo de coisa que ninguém vai embora. Hã? Hein? Vocês entenderam? Ah, pastor, eu estou no deserto porque Deus está me provando. É assim que a gente sempre aprendeu. Está errado? Mas não é o princípio. O princípio é: deserto é lugar de ouvir a voz de Deus e aprender a sua palavra. Deu para entender ou não? Deu para entender? 44 anos sendo enganada. Hã? 44 anos sendo enganada. Então, porque veja bem, se você olhar o texto de Oséias, vocês estão aí com o texto de Oséias? Alguém está ou já fechou? A minha fala. Fala aí, lê aí, Manice. Portanto, agora eu vou trazer-lhe, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. É isso aí. Então, ele está dizendo, eu vou atraí-la para quê? Para falar. Porque há lições que nós só aprenderemos no deserto. Então foi a questão de Elias, né? Exato. Exatamente. Por que Deus nos leva ao deserto? Para aprender a ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. É no deserto que Deus nos ensina a Bíblia. Vocês estão aí ou não? Maravilha. Vocês estão aí? Amém? Deu para entender ou não? Então, eu vou traduzir para você. Toda vez que a nossa vida precisa de um ajuste, Deus nos leva. Oi, vocês estão aí, gente? Deus nos leva ao deserto. Tem tantas pessoas. Passa pelo deserto, entende? Sai e depois volta de novo. Acaba teimosia. Volta. Não acredito. Aprende. Mas isso não quer dizer que você passou pelo deserto e nunca mais vai voltar lá. Você volta lá constantemente. E eu vou te dar uma notícia boa e bem maravilhosa. Às vezes você passou 30 anos no deserto para aprender uma palavra. Vocês estão aí? Para aprender uma palavra, você passou 30 anos no deserto. Aí você sai, Tiago. Aí tem outra palavra, ou tem outra frase. Vamos para onde? O deserto. Porque o deserto é um professor implacável. Então aprendam isso. Quando Deus quer nos ensinar algo na marra, nós só aprendemos aonde? No deserto. Não, eu ouvi o pastor falando, eu não concordo com ele. Não concordo, não aceito, não vou fazer isso. Tudo bem. O deserto te aguarda. Vocês estão aí ou não? Ou estou falando demais? Eu gosto do mundo das palavras. Estou traduzindo para você o que é deserto. Deserto é Midbar, lugar aonde Deus nos ensina a ouvir a sua voz. Porque a gente é teimoso, cabeçudo. Deus fala, vai por aqui. A gente faz o quê? Vai por aqui. Lá na frente a gente bate cabeça, sim ou não? A gente volta como? Como é que a gente volta? Volta arrependido, sim ou não? E aí,
É interessante que Deus nos entrega ao professor. E o professor vai fazer o que com a gente? Ah, tadinho. Colocou gel? Tadinho dele, né? O bichinho. Não é? Não é assim? Tadinho do bichinho. Aí Deus faz o quê? Nos entrega para quem? Para quem? Professor chamado deserto. Para o professor, deserto. E o deserto ele é Então, eu vou te dar uma receita. Se você está no deserto, pega a caneta, lápis, senta e aprende. Senão você não vai sair daí. Nem tão cedo. Deu para entender ou não? Deu para entender sim ou não? Então, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. E o que é aprender a voz de Deus? O que é aprender? É Deus falar com você o que você tem que fazer e você colocar em prática. Obedecê-lo. Tá bom? Amém? E aí eu já aqui não é aqui, tá, gente? Aqui não acontece essas coisas. Mas eu já ouvi crentes de joelho: Senhor, me ensina a tua palavra. Vamos junto. Para onde? Para onde? No deserto. É lá que nós aprendemos. É lá que nós aprendemos. Oi? É lá que nós aprendemos. Então vamos lá. Qual é o nome do nosso professor hoje? Qual o nome do professor? Berseba. É difícil falar esse nome. Isso. Então Berseba significa o quê? Aliança, pacto e juramento. Juramento. Pacto e juramento. Então Berseba é o poço dos 7 juramentos. O que estava acontecendo ali? Jacó não. Abraão cavou um poço e os homens de Abimeleque vieram e começaram a mexer no poço. E Abraão ficou bravo. Chamou Abimeleque e disse para ele: olha, eu cavei 70 metros. Esse poço é meu. Estão mexendo no que é meu. E Abimeleque diz assim: eu não sabia. Então vamos fazer o seguinte. Vocês estão aí no na onde? No 21? Então, no 27. Então, tomou Abraão ovelhas. Tomou Abraão o que, gente? Ovelhas. O que ele tomou? Ovelhas e vacas. Ovelhas e vacas. E Deus. deu as Abimeleque e fizeram o quê? Concerto. Concerto aqui é pacto, aliança. Tá bom? Abraão ainda deu uma parte, 7 cordeiras do rebanho. Por isso que Berseba se chama o poço dos 7 juramentos. Tá? Por causa das 7 cordeiras do rebanho. Tá bom? Aí ele pergunta: mas por que você está me dando? Ele falou: estou te dando porque elas vão servir de testemunho que eu cavei o poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba. Tá? E ali fizeram um pacto, um juramento. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou terminar agora. O que é aliança? O que é aliança? O que é pacto? O que é juramento? O que é isso? É um acordo. É um acordo. É o quê? Um acordo. É um acordo? Você tem uma aliança com Deus? Sim. Você tem? Sim ou não? Sim, professor. Tá, qual é a aliança que você tem com Deus? Todas. Tem certeza? Sim, porque assim, a aliança com Deus, assim, é eu estar na presença e eu estar fazendo a vontade dele. Eu não sair fora. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso. Não é isso, não? A aliança é observar. Vamos lá.
Abraão deu para Abimeleque? 7. Não, antes. Ovelhas e vacas. Nós estamos aqui para aprender, sim ou não? Sim. Aliança naquela época, Maria, matava-se as vacas, foi vaca? E o quê? E ovelha. Matava-se as vacas e as ovelhas. Tá? Quando eram os passarinhos, não cortavam porque ele era pequenininho. Mas as vacas, Tiago, cortava-se ao meio. Oi? Cortava-se ao meio as vacas e as ovelhas. Tá? O que fazia? Aprendam isso aqui. Nós estamos fazendo um pacto, sim ou não? Estamos fazendo uma aliança, estamos fazendo um juramento. Ok? Então, Tiago pegava as partes e colocava do lado esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo e fazia um caminho no meio das partes. Então, vou simplificar para vocês. Uma parte da ovelha, uma parte da vaca. Uma parte da ovelha ia colocando como uma coluna deitada. Do outro lado, do meu lado esquerdo, a mesma coisa. Uma vaca, a metade. Tá? E deixava um caminho. Okay? O que fazia? Os dois que estavam fazendo um pacto tinham que andar no meio daquele sacrifício, daquela oferta que foi morta e que foi cortada. Por quê? Eles passavam no meio, iam até lá e voltavam, tá? Dizendo o quê? O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo o seguinte: nós estamos fazendo um pacto, nós estamos fazendo uma aliança, nós estamos fazendo um juramento, ok? Quem quebrar a aliança, quem quebrar esse pacto, quem quebrar esse juramento, vai acontecer com ele o que aconteceu. Vocês têm aliança com Deus, gente? Vai acontecer com ele, aquele que quebra o pacto, exatamente o que aconteceu com as vacas. Ok? Aí eu tenho uma notícia boa para você. Quando você aceitou Jesus, ou depois de muito tempo, você ajoelhou, ó, e disse: Deus, eu estou aqui à tua disposição. Poxa, foi tão inomânimo. Nós estamos falando de aliança, pacto. E vou dizer uma coisa para você, Renata. Deus nunca quebrou um pacto. Até hoje. Sério? Nunca. Foi, pastor. Ele sempre foi fiel ao pacto que ele fez. Agora, analisa aqui comigo. Eu perguntei se vocês têm pacto. Vocês falaram que tem. Então vamos lá. Você dobrou o joelho e fez um pacto com Deus. Qual o pacto que você fez? Vamos lá? Olha, Senhor, eu estou fazendo um pacto contigo. Qual é? De pregar a tua palavra. Oh, aleluia. Fez o pacto? Eu vou pregar na chuva, no frio, chova canivete. Estou fazendo um pacto contigo. Fez o pacto? Deus não corre de nenhum. Está na Bíblia. Ele não corre de pacto nenhum. Fez, ele vai até o final. Sabe o que está acontecendo com a gente não está percebendo? É que a gente faz o pacto e quebra. Todo aquele que quebra a aliança que fez com Deus, ele é quebrado. Deu aí para ver? Anota isso aí, gente. Todo aquele que quebra o pacto é quebrado por ele. Você fez um pacto, não foi isso?
Senhor, quer ver que a gente faz essas Ou coisas? seja, somos cortados no meio. Somos cortados igual o sacrifício. E aí a gente fica perguntando, meu Deus, por que não nada dá certo? Por que essa luta? Peraí, volta um pouquinho. Eu acho que você fez um pacto e quebrou. Agora que eu tô lembrando dos que eu fiz. Eu acho que você fez um pacto e quebrou. É que quebrou. Jesus. Eu fiz um pacto de louvar a Deus até debaixo d'água. Veio duas provas, A e B, você parou de cantar. Quando você parou de cantar, você quebrou o pacto. Não foi mesmo. Porque você fez. Não, Senhor, eu faço um pacto que eu vou pregar a tua palavra. Não, Senhor, eu estou fazendo um pacto que eu vou fazer a tua obra. Aí, foi um vendaval, você parou de fazer. Você quebrou o pacto. Quando você quebra o pacto te quebra. Aí você tem que voltar tudo de novo, né? Aí ele te entrega para o professor. Chamado? Recebe. E é? Qual é a matéria dele nisso? Ai, meu pastor. Qual é a matéria dele? Oi? Qual é a matéria dele? Aliança. Eu estou terminando, já terminei. Isso aqui é profundo. É precisar de tempo. Tempo e sem estar cansado. Mas vamos lá. Aliança. Tiago, há dois princípios muito importantes quando Deus quer fazer aliança conosco. Eu não estou falando de aliança no Calvário. Aquilo ali é para todos. Vocês estão aí? Aprendeu? Anota aí. Toda aliança é feita no sangue. Aonde é feita a aliança? No sangue. Vocês estão aí ou não? Toda aliança é feita aonde? No sangue. Tá? Tiago, além dos corpos dos animais que eram cortados, se fazia aliança no sangue. Pegava-se 2 cálices de vinho, furava-se o dedo. Isso é estranho para nós. É estranho para nós ocidentais, mas para os orientais isso é normal. E um tomava... Oi? Porque era um pacto de sangue. Um tomava o sangue do outro? Tomava. Quando não tomava, cortava e dava a mão. Para vocês, isso é para vocês entenderem o tamanho da responsabilidade de uma aliança. Oi? Porque nós estamos por aí fazendo aliança, achando que nós temos aliança e o negócio está pegando. Porque nós estamos fazendo aliança, estamos quebrando-a. Vocês estão entendendo ou não? Amém? Amém? Então, Jesus disse na ceia, quando os irmãos leem aqui, esse é o Novo Testamento aonde? No meu sangue. No meu sangue. Então toda aliança é feita aonde? Aonde? No sangue. Então aprenda aqui para a gente terminar. Toda vez que Deus quer fazer aliança conosco, Ele tem duas coisas. Primeiro, princípio. Segundo, aliança. Princípio e aliança. Antes de fazer, anote isso aí, gente, isso é importante. Aprendam isso. Antes de Deus fazer uma aliança conosco, Ele vem morar em nossa vida, em nossa casa. Vocês estão aí? Vamos lá? Anotou? Anota aí, aprenda aqui, comigo aqui, pra gente terminar. Deus quer fazer uma aliança conosco, sim ou não?
Sim. Sim? Sim. Não estou falando da aliança do Calvário. Eu estou falando de uma aliança individual. Tá? Ele quer fazer aliança conosco. Sim ou não? Sim. O que ele usa? Princípio e aliança. Tá? Então, qual é o princípio? Bereshit. Princípio. O que ele usa? Que antes dele fazer uma aliança conosco, ele vem morar na nossa casa. O que é a nossa casa? Nossa vida. Ele vem fazer uma inspeção na nossa casa antes de fazer uma aliança. 99% dessa inspeção precisa de reforma. E ele manda para onde? Para fazer a reforma. Para o deserto. Deus não faz uma aliança conosco sem antes fazer uma inspeção em nossa casa. Casa, vida. Ele faz a inspeção. Se tiver algum problema, ele manda para onde? Para o deserto. E o que a gente faz no deserto? Aprende a palavra. E a palavra vai colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Sabe, vocês querem saber de uma? Se a gente ouvisse a palavra e guardasse, a gente não ficaria constantemente indo para o deserto. A gente vai para o deserto porque a gente não presta atenção nas coisas. E não ouve a palavra. E não aguarda. Você quer ver uma? Quer ver uma prova? Quer ver uma prova? Quer ver ou não? Quer ver? Tá tudo bem. Me diz aí, quando é que o crente ora de fato? E quando ele faz campanha de 7, 14, 21 dias? Quando é que ele faz isso? Quando Deus visita a casa dele e vê que não está em ordem. E manda ele pro deserto. Aí ele fora. Mas é quando Deus quando recebe a bênção, aí ele sai fora. Quando tá tudo bem, a gente faz campanha, gente? Não faz nada. A gente ora? Mole, sim. Faz jejum? A gente vai pro Mac comer. Eu ia falar de novo. Deus me abençoe. Mac lanche feliz. Bora pro frango frito. Não é? Agora, quando é que a gente acorda de madrugada, que a gente ora, que a gente faz campanha, que a gente vira um orador? Mas tem pessoas que de oração sempre mantém a jornada em oração. Tem. Mulheres e homens de oração. Tem. Não precisa só do deserto. Não deveria. Já são, né? Já são de oração. Né? A gente iria menos ao deserto se nós vivêssemos uma vida de comunhão constante com Deus. Vocês estão aí ou não? Amém? Então, aprendam isso. Antes da aliança, Deus faz o quê? A inspeção. Hã? Ele vai morar em nossa casa. Ele vem morar em nossa casa para quê? Para fazer uma o quê? Inspeção, não é? Para olhar como é que a casa está. Não estando bem, o que ele faz? Entrega para o professor. Vai para o deserto. E só sai de lá quando? Quando aprender. Quando sai, faz a aliança. Tá? Então, eu tenho um monte de nome hebraico aqui, mas já é 9 horas. Não vou falar não, mas eu vou só dizer uma coisa para você. Aprenda uma coisa. Depois que a gente volta do deserto, ele faz o que com a gente?
ele nos prova. Depois que ele arruma a casa. Vê se tá tudo em ordem. Depois que ele arruma, Faz aliança. ele faz aliança. Quanto tempo dura essa inspeção, Maria? Depende da pessoa. Eu vou dar uma notícia para vocês. Qualquer coisa que estiver fora do esquadro vai pro deserto. Agora eu entendi porque os crentes ficam dizendo, eu tô num deserto. Ok? Amém? Mas aí é difícil, né, pastor? Hã? É difícil pra gente não entrar no deserto, porque sempre vai estar falhando. É difícil, mas não é Então não vai estar impossível. mais aliança, não. Mas sabe por que é? É porque a gente não presta atenção. A gente não guarda. Mas a gente presta atenção, mas não tem a memória boa. A gente não coloca em prática. Não é memória, é prática. Porque eu posso me esquecer das palavras. O princípio eu não posso esquecer. Vocês estão aí ou não? Amém? Ok? O nosso problema é colocar em prática. A gente tem essa dificuldade. Vocês querem ver? Querem ver? Uma coisa tão simples. Querem ver ou não? Quinta-feira eu vou pagar um churrasco. Vai ter um churrasco aqui. Oh, falou tá. Quem vai estar aqui? Todo mundo. Por quê? Porque vai comer carne. Mas na outra semana vai ter 2 horas de joelho de oração. Quem vai estar aqui, gente? Igreja vazia. É por isso que nós estamos constantemente no deserto. Porque nós estamos priorizando coisas ao invés de Deus. Aí aparece tanta coisa, né? Não, eu venho, maravilha, é bom comer, maravilha. Não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo que o princípio está errado. Eu venho porque tem comida, aí eu estou aqui. Mas na outra semana tem oração de joelho, 2 horas de joelho. Eu vou para a igreja, vou nada, 2 horas de joelho? Peraí. Então que aliança é essa que eu tenho com Deus? Vocês estão me entendendo ou não? Amém. Amém? Então peraí, a oração, a comida é para quê? Para encher a barriga. E a oração? Você entendeu, Maria? Entendeu que o princípio está errado? Então a oração é para me fortalecer em Deus. É para mim adquirir experiência em Deus. É para Deus renovar a minha vida. Mas eu não venho para a oração. Então o princípio está errado. É por isso que estamos constantemente aonde? No deserto. Por quê? Porque quando Deus nos pega e leva para o deserto, querendo ou não, eu vou ter que orar. Porque eu tenho um problema sério para resolver. Mas eu só vou orar porque eu tenho um problema sério para resolver. Vocês estão aí ou não? Amém? Aí eu oro. É esse o problema das nossas alianças. É por isso que nós estamos sendo cortados diariamente. Porque nós estamos fazendo alianças e estamos quebrando. Amém? Tudo bem? Tá bom? Aliança. Retri. Ok? Bereshit. Princípio. Oi, vocês estão aí? Vocês estão aí? Eu estou falando com vocês. Vocês estão aí ou não? Amém. Amém. Já pedi um raciocínio. Aliança, Bereshit. Tanto a tradução da aliança quanto a tradução do princípio é com B. Vocês prestaram atenção ou não? B. Bereshit, princípio. Ok? Todas as duas é com B. B da nossa língua portuguesa, se eu perguntar para você o que é B, você vai dizer o que para mim? B é B. Então uma vogal, você tá aí? B é B. Você vai dizer isso para mim. Não é? Vocês estão aí? Amém. Comigo aqui no raciocínio para a gente fechar. Isso é muito sério que eu vou falar. As duas coisas que Deus usa começam com B. Na língua hebraica, uma letra é uma frase.
Tá? Então a letra B é Beit, significa casa. Vocês estão aí? Significa casa. Tá? Então vamos fazer uma lógica aqui, ó. Uma lógica. Belém começa com B? Sim. O que significa Belém? Casa do pão. Betel começa com B? Significa Betel? Casa de Deus. Betesda começa com B? Sim. Significa casa de misericórdia. Betânia começa com B? Significa casa da dor. Vocês perceberam que Deus tem essa questão da casa? Ele vem arrumar a casa e se não tiver boa, manda para o deserto? Agora, fechando o leque que vocês estão aí ainda, aprenda uma coisa muito séria. Eu falei para vocês que a aliança está onde? No sangue. Aonde está a aliança? No sangue. Posso provar? Vamos embora. Vamos louvar a Deus pelos nossos filhos profetas. Prova, também. A aliança está no sangue? Vamos provar, Thiago? Vamos lá. Como é que a gente prova? A gente prova assim. Vocês lembram do episódio de Agar com Ismael? Lembram? Que Abraão, ela foi embora e Deus mandou ela voltar, depois Sara insistiu, Abraão mandou os dois embora. Mandou? Vocês lembram que eles foram no deserto? Faltou o que lá no deserto? Faltou água. O texto diz assim: Deus ouviu o choro do menino. Vocês nunca perguntaram que choro foi esse? Nunca perguntou? Que choro foi esse que Deus ouviu? Porque não era para Deus ouvir, Tiago. Porque a aliança não estava com Ismael, a aliança estava com Isaac. Não é? Tá certo. A aliança estava com Abraão, e quem era o filho da promessa? Isaac. Ismael era filho da promessa? Não. Ismael era uma arranha-céu que Sara fez por causa de uma palavrinha chamada ansiedade, que a gente diz que é a doença do século. Sara sofria de ansiedade. Ela ficou tão ansiosa de Deus não cumprir a promessa que ela deu a ama, qual é o nome da? Agar, para Abraão, por causa dessa palavrinha ansiedade. Tá? Então não é o mal de agora, não. Depois isso é outra coisa. Mas vocês nunca perguntaram por que Deus ouviu a voz do menino? Vocês não entenderam? Que voz? Que choro? Que choro o quê? O Armando tem duas crianças pequenas, de 5, 6 anos. Oi? Vocês estão aí? Vivendo sempre ali junto. Aí a Maria chega e diz assim: Armando, pode ir embora. Vai embora. Não quero você mais aqui. Só que as crianças vão ficar comigo. A criança vai sentir saudade de quem vai chamar por quem? Vocês estão aí no meu raciocínio? Estão? As crianças vão chamar o Armando? Sim. Não vai, porque vai ficar com saudade de quem? Do Armando. Então o choro era para quem? De Ismael. O choro era para quem? O pai. O pai. Quem era o pai? Abraão. De quem era a aliança? De Abraão. De quem era a promessa? De Isaac. Ismael tinha promessa? Não. Mas por que Deus ouviu o choro do menino? Não foi por causa de Ismael, foi porque no sangue de Ismael tinha o sangue de Abraão. Que era? Vocês não entenderam? Vamos embora, vai. Vamos embora. Vamos embora. Que era aliança, né? Vamos de novo? Vamos de novo? Quando Deus ouve o choro de Ismael, não foi por causa da pessoa de Ismael. Foi porque ele chora, roga e chama quem? O pai. Então, por que Deus fez a promessa a Ismael? Por causa da aliança. Deus disse: ele vai ser uma grande nação, porque no sangue de Ismael corria o sangue de Abraão, que havia feito uma aliança com Deus.
Vocês entenderam ou não? Entendi. Entendeu? Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você está vivo não é porque você é bom e não acontece nada com você, porque Deus tem você como seu queridinho. É nada. Muitas vezes é por causa da aliança de alguém, é por causa do sangue que está nas suas vidas. Vocês estão aí ou não? Amém. Vocês entenderam ou não? Amém, gente? Amém? Aí eu já ouvi alguns jovens assim, nada, para que oração, para que tanta oração, para que ler a Bíblia? Ó, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não faço nada disso, olha como eu estou, abençoado. Você está abençoado porque na sua veia corre o sangue de alguém que tem aliança com Deus. Esse é alguém, pastor? Esse é alguém, no caso, Jesus? Não. Porque no meu caso, eu fui o primeiro da minha casa. Não, você não entendeu o raciocínio. Não peguei. Não pegou o raciocínio? Você tem uma aliança com Deus? Agora eu tô com medo. Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos de oferta e vamos embora. Pastor, mas no caso... Não pare agora não, você já parou. Não, mas no caso, a aliança é que nem o pastor quis falar, né? Eu acho, né? Que no caso da família, né, pastor? Mas no meu raciocínio, no meu ponto de vista, a aliança não é com os nossos descendentes de agora. Tipo, pai, mãe, eu acho que né? Acredito que a aliança vem bem antes de nós virmos ao mundo, né? Essa é outra aliança. Eu estou falando da aliança individual. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho. E aí, como é que você sabe que você tem uma aliança com Deus? Como é que você sabe? Como é que você traduz? Eu digo através de Jesus. Não. Tira Jesus. Tira ele. Como é que você sabe que você tem uma aliança com Deus? Vamos lá. Raciocínio pra gente ir embora. Você fala assim, eu tenho uma aliança com Deus. Tá, me dá as características disso aí. Traduz pra mim. Como é que você sabe que tem aliança com Deus? Porque a gente acha. E na maioria das vezes nós não temos. Então sempre é difícil. Hã? Vamos ver? Um exercício? Quando Deus chama Abraão, Deus diz o que para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá, 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 lá. Vou fazer uma aliança contigo e serão em ti bendito todas as nações da terra. Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus quando você não faz o que você quer. A partir do momento que você faz o que você quer, você não tem uma aliança com Deus. Porque a aliança com Deus é, eu estou entregando tudo que tenho, tudo que sou nas mãos dele. Isso é aliança com Deus. Porque quando Deus disse a Abraão, vou fazer uma aliança com você, sai da tua terra. O que ele fez? Saiu. E da tua parentela e família. E vai para uma terra que eu já te mostrei. Foi assim? Foi assim que ele falou? Não. Que eu ainda vou te mostrar. Ele obedeceu? Por quê? Porque ele tinha uma aliança. Sabe por que a gente não tem aliança? E quando tem, está quebrada? Porque a gente faz o que a gente quer. Quem faz o que quer, não tem aliança com Deus. E se tem, quebrou. Deu para aprender alguma coisa ou não? Deu para aprender? Vou traduzir para você. Quem tem aliança com Deus, faz viagem debaixo da graça de Deus. Muda quando Deus muda. Fala quando Deus manda. Veste o que Deus quer. Isso é aliança. Você tem aliança com Deus? Tem aliança com Deus?